A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Nós estamos em um estudo chamado Atos e hoje é o áudio 22, meus irmãos. Áudio 22, né? Glória a Deus por isso. O estudo é cumprido, né, meus irmãos? A gente está estudando o livro inteiro de Atos, né? E vocês não têm reclamado. Então vamos continuar. Já avisando que, terminando esse estudo, começaremos a carta de Paulo aos Romanos. Se preparem. Meus irmãos, ontem nós paramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12. Lembram? A gente parou no versículo 12. E eu vou ler o 12 para continuar, né? Olha só, Pedro estava preso, foi solto por um anjo, né? E olha o que está no versículo 12, diz assim: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro estava preso. E quando ele saiu, ele foi na casa de Maria. E muitos ali estavam orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. E disseram-lhe: Está fora de ti? Porque ele estava preso, né? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É um anjo. Por que eles falavam que era um anjo? Porque os judeus tinham o costume de dizer que para cada pessoa ali havia um anjo semelhante a ti. Um anjo com a sua cara, com o seu rosto. Verso 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, né? Porque eles não estavam entendendo. Como é que amanhece o dia e aqueles guardas que guardavam a Pedro despertam do seu sono e percebem que o prisioneiro não está ali mais? Cavou um túnel? Não, não tem buraco. Amassou as grades e fugiu? Não, as grades estão normais. O que será que aconteceu? Verso 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Verso 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz porquanto os seus pais se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus, e comido de bichos, morreu, expirou. Irmãos, Herodes agora morre. E olha que Herodes tinha feito muita coisa errada e não glorificava a Deus. Agora tem muito crente, um pouquinho emocionado, que começa a jogar praga e nem percebe que isso é uma praga. Que dizem que as pessoas que não dão glória a Deus vão morrer também igual a Herodes. Você não quer dar glória a Deus? Não, vai morrer sendo comido de bicho. Todos nós vamos ser comidos de bicho, porque a carne vai entrar em apodrecimento, né? Em putrefação, quando ela for lançada na terra. E o que vai comer aquela carne? Os bichos. Agora compreenda aqui que aqui é outro assunto, é um assunto isolado, tá? É um julgamento que Deus fez diretamente com Herodes, não tem nada a ver com você. Você não pode falar isso com outra pessoa. Se a pessoa não quer Cristo, esse é um problema dela.
Verso 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Lembra do evangelho de Marcos? É ele aqui, ó. Ele não andou com Jesus, mas andou com Paulo. Esse Marcos aqui, ó. Agora nós vamos entrar no capítulo 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então estavam todos eles reunidos e o Espírito Santo falou, meus irmãos. O Espírito Santo deu uma ordem, tá? Tira eles aí do meio, separa eles para mim que eles vão fazer uma boa obra. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha também a João como cooperador, né? Tá vendo? Então, agora Barnabé e Saulo estão fazendo missão, né? Eles estão viajando para levar a palavra e para plantar a palavra em outras terras. E quem ajudava eles? João. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado de Bar Jesus, o qual estava com um procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Tá vendo? Ele queria muito conhecer a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas. Elimas aqui, meus irmãos, é o encantador, tá? Ele é o mágico aqui. O encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, compreenda. O procônsul, vamos lá. O procônsul Sérgio Paulo queria muito conhecer a palavra de Deus e Elimas ficava evitando. Olha só. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu maravilhosamente da doutrina do Senhor. Essas pessoas que acabam sendo pedra de tropeço, acaba virando até um testemunho, né? Mas, meus irmãos, aqui também cabe outra lição. Não se sinta cheio de algum tipo de coisa, que ainda não é o Espírito Santo, de querer amaldiçoar alguém em cegueira, só porque alguém atrapalha a obra, tá? Isso aqui foi os primórdios da igreja, foi bem quando a igreja começou a crescer e Deus tinha que usar dessas maravilhas. Deus pode usar alguém hoje para cegar outra pessoa? Se Deus quiser, Ele faz. Mas não é o objetivo de hoje. Porque muitas pessoas acham que só porque tem poder podem cegar o teu próximo e podem fazer as mesmas coisas que outros faziam no passado. Ah, Eliseu pediu que uma ursa matasse alguns meninos? Ah, vou pedir também. Elias pediu fogo do céu? Vou pedir também. Não pense assim. Você está equivocado e errado. Então, aprenda que dessa vez você não tem que fazer assim. Em vez de pedir que cegue, peça que abra os olhos deles. Jesus ensinou a lição. Ah, mas o que eles fizeram aqui? Aqui é um caso isolado. Então, o pastor Alex para por aqui. A gente amanhã continua. Pastor, eu quero mais. Você quer mais? Ó, aguenta aí. É um por dia.
Pastor, eu perdi alguns áudios. Vai lá no YouTube, Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. Anota aí, o meu canal no YouTube é Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. Eu estou postando lá os que você perdeu, tá? Atos dos Apóstolos, tá lá, Atos. Meus irmãos, a lição de casa de hoje é Atos 4:12. Atos 4:12. Amém?